Olá, Fala, Pedro. Antônio. E aí, meu vizinho? Boa, vizinho. Você tá É bom, isso aí. querido? Eu tô bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus. Família bem? A família, só alegria. E a sua? Graças, graças a Deus, irmão. Tudo ótimo também. Tudo maravilhoso. Graças a Deus. Tudo na Esse é o mais paz. importante, né? Que A prazer, família cara. Que bem. bom a gente ter esse papo aí, cara. Feliz de conversar contigo. E eu também estou super feliz de trazer uma pessoa que, para mim, é uma referência para dividir uma live comigo. Eu me sinto extremamente honrado e eu sou um grande sortudo de ter você aqui comigo para a gente ajudar agora as empresas familiares, né? Levar esse assunto felicidade para as empresas familiares. Pô, cara, eu te agradeço o carinho. Eu também te admiro demais. Bom a gente estar conectado aqui. A gente que se esbarra pelo bairro, consegue acompanhar a criação dos filhos, já trocou algumas ideias, então é muito bom estar aqui. Tô amarradão da gente estar batendo esse papo. Um papo muito importante, né, cara? É porque tem duas coisas que são super interessantes que eu acho que podem ser um ingrediente assim, para essa conversa e para as empresas familiares, que é o seguinte: a gente tem uma grande leva de empresas, principalmente no Brasil, que ainda são familiares, e a gente tem uma juventude que é completamente diferente, a mais diferente possível da geração anterior, da geração dos pais ou dos avós que estavam à frente dessas organizações, e essas diferenças elas muito provavelmente nunca foram levadas em conta, porque elas não existiam, quando essas empresas foram feitas, consolidadas, ou quando elas criaram seus cases. Então, é interessantíssimo essa possibilidade de a gente aliar não só o mundo corporativo, mas como essa coisa geracional, que para mim é um tema que já virou um livro, né, o Líderes, que fala sobre essas novas gerações e tudo que a gente precisa entender para falar dessa sucessão nas empresas. Né? Já queria mandar um beijo para minha mãe, que está aqui conectada também. Mamãe, bem-vinda, meu amor. Que legal, seja bem-vinda. Primeiramente, boa noite a todo mundo. É um prazer ter aqui, como eu falei, o Pedro Salomão. Vamos falar sobre empresas familiares. As empresas familiares, Pedro, para quem está nos assistindo, eu de vez em quando, Pedro, por incrível que pareça, eu me deparo com algumas pessoas que ainda não estão muito acostumadas com esse termo empresa familiar. Então é importante a gente explicar: empresas familiares são empresas onde pais e filhos, marido e esposa, tios e sobrinhos, irmãos trabalham juntos numa mesma empresa, sendo que pelo menos uma dessas pessoas é a dona da empresa, é uma sócia da empresa e tem algum familiar que é, vamos dizer assim, subordinado a essa pessoa que é sócia dentro da empresa, caracterizando uma relação entre empregador e empregado. Então você tem dentro de casa, por exemplo, um pai e um filho, e dentro da empresa, um empregador e um empregado, um líder e o liderado. Então, assim, é muito legal unir essa tua experiência que você escreveu, esse teu livro maravilhoso aí que você falou sobre líderes, que tem tudo a ver com empresas familiares. Porque, assim, se você não trabalha numa empresa familiar, eu costumo dizer, você pelo menos tem um cliente que é empresa familiar, você pelo menos tem um fornecedor que é uma empresa familiar. A gente está rodeado, a maioria das empresas no Brasil e no mundo é familiar. Então, nós somos os principais responsáveis pela geração de emprego, renda, arrecadação tributária, e o crescimento econômico do nosso país depende das empresas familiares. Pedro, esse teu livro, Líderes, eu tinha um exemplar. Eu digo tinha, porque eu emprestei e não me devolveram mais. Será que não gostaram do teu livro? Olha, cara, tem uma outra coisa que eu acho também fundamental da gente entender, que no mundo, né, em tempos pandêmicos, né, nesse tempo onde as pessoas estão tendo que se reinventar, surgem muitos projetos familiares. Né? Muita gente ou que perdeu o emprego, ou que teve que mudar de vida, alguns por opção puderam fazer tudo isso. Então, acho que também surgem novas oportunidades dentro das famílias. Hoje, por exemplo, eu tive o prazer de conhecer uma empresa maravilhosa na gastronomia, que é especializada em empadão, e é uma família inteira que trabalha junto e tem um propósito por trás muito legal, muito forte, muito bonito. Por exemplo, durante essa pandemia eu conheci várias dessas empresas. Eu acho que o livro, o Carlos, eu acho que ele causa eu tive o prazer de ter esse livro no Líderes, que foi lançado em 2018. Ele ter sido. Você tá me vendo? Eu estou te vendo um pouquinho embaçado, mas eu consigo te ver. Você está me escutando? Eu não sei se o pessoal está Eu escutando consigo te bem. ver. Um monte de. Tá escutando? Gigi Dourado, um beijo, Consigo te querida. Que ouvir bom muito ter você. bem.
Tá me escutando bem, né? Pessoal, se estiver tudo Consigo. bem com o som, faz um joinha. Se estiver ruim, faz com a mãozinha assim que a gente tenta melhorar aqui. Enfim, dentro desse olhar, assim, acho que o meu livro ele traz mais do que uma visão defensora das gerações Y e Z, como muitos acham por conta do título, né, líderes com Y e com Z. Paty, minha prima, um beijo, te amo, prima. Muito bom ter você aqui. Dri, família não está boa, a minha imagem não está boa, Dri. E conta aqui também de uma empresa familiar. Então, eu acho que esse livro, mais do que um manifesto de apoio às gerações, é um convite a gente entender que a diferença, ou que na diferença, a gente pode possivelmente, quase com toda certeza, encontrar, inclusive, um ferramental muito grande para essas empresas se destacarem. Né? Eu acho que hoje também transcende um pouco a ideia da família. Eu acho também importante jogar isso aqui para a roda. Quando a gente fala de empresas familiares, a gente pode quase que também colocar nesse bolo aquelas empresas que são formadas por amigos. Essa ideia de empresas que, né, metaforicamente nascem na garagem, cada vez fica mais forte, porque a gente está num mundo onde as pessoas se unem muito por propósito. Então, muitas empresas, o mercado de startup quase todo tem funcionado dessa forma, junta amigos que têm o mesmo ideal, uma mesma filosofia, e aí você encontra o ônus e o bônus nesse tipo de formatação de empresas, né, que são alinhadas por propósito. Elas trazem consigo o ônus e o bônus de uma empresa familiar, né? Claro. Porque você está o tempo inteiro lidando com pessoas que são muito próximas, que fazem parte do seu ciclo pessoal, essa é a ideia de família, né? Que isso pode se estender aos amigos que trabalham com você, pessoas que provavelmente já tinham uma relação com você antes da empresa ser constituída, então, né, já tinham intimidade com você, e você precisa lidar com questões que são questões de rotina de quem toca o negócio, né? Ora você tem que trabalhar a liderança de uma forma orgânica, ora você precisa impor, de repente, o ponto de vista de quem está ali para tomar decisão. Ao mesmo tempo, o modelo de liderança que eu tanto defendo é um modelo difundido, difuso, né, onde a liderança não se dá mais por poder, por hierarquia. Então, essas questões elas vão causando, muitas vezes, uma confusão e as empresas perdem a sua identidade. Né? Uma empresa familiar ela precisa ter, eu acho que, dentre várias necessidades, uma delas é que as relações estejam muito bem resolvidas entre si. Né? Se você chama um amigo para trabalhar, você precisa deixar muito claro o que você espera dele, ele precisa deixar muito claro o que ele espera daquela relação. É óbvio que a gente precisa levar o clima de amizade, de afeição, de afeto para dentro dos negócios. Eu sempre falei que isso é uma vantagem, mas a gente também precisa entender se isso está de acordo com as demandas, né, do dia, com as demandas estratégicas da empresa. Então, tem uma série de nuances aí, falando de liderança, que precisam ser, acho que, grifadas, precisam de alguma forma ser bem conversadas. E o que eu acho que não acontece no mundo dos negócios, eu acho que não é uma particularidade das empresas familiares, eu acho que está dentro do que a gente, infelizmente, ainda entende como empreendedorismo. As pessoas ainda se preocupam muito com o CNPJ, né? E com tudo que dele vem, né? Que dele nasce. Assim, Renata, a minha amiga bruxa mais querida, mais linda, mais talentosa, uma baita de uma escritora, que prazer ter ela aqui, Vi Gaspar, outra amiga querida. Então, uma coisa que eu vejo muito no mundo do empreendedorismo, e eu tenho uma história que eu gosto de contar sobre uma mentoria que eu dei. Eu fui chamado por 3 jovens que eu gosto, ainda tenho contato, mas que queriam que eu fosse mentor da startup deles. Era uma startup que trabalhava no mercado de comunicação e a gente combinou a mentoria. Lailinha, um beijo, meu amor, a gente combinou a mentoria. Marcamos um dia no escritório, já temos quase 10 anos isso, e chegamos no escritório, um deles morava em Londres, estava conectado por uma tela. E aí eu tinha pedido que eles fizessem como dever de casa para a primeira hora de mentoria, que eles colocassem uma lista de tudo que eles achavam que eram temas complexos, complicados, né? Que eles precisavam falar ali, as ansiedades, os medos e tal. E eles vieram, cada um com 3 folhas de anotações, tal, em prioridade. E eu peguei aquelas 3 folhas, virei de costas e perguntei para eles o seguinte: olha, agora eu vou entregar 3 folhas para vocês e vou pedir que vocês escrevam nessa folha respondam 3 perguntas que eu vou fazer. Ah, tudo bem e tal. Eu falei, bom, primeiro, eu queria que vocês escrevessem o nome do pai e da mãe dos outros 2 sócios de vocês, né?
Cada um escreveu os outros dois. Queria que vocês escrevessem qual é o ideal, aonde vocês querem estar daqui a 5 anos. Cada um escreve o que se imagina fazer daqui a 5 anos. E eu queria que vocês escrevessem qual é a maior, qual é o maior bem material que vocês querem adquirir como resultado do trabalho de vocês. Material mesmo, né? Assim, o que vocês querem comprar, enfim. E foi aquele constrangimento, cara. Aqueles momentos de silêncio. E nenhum deles acertou o nome do pai e da mãe do outro. Cada um queria ganhar uma quantia diferente ou conquistar uma coisa completamente diferente. Né? Um queria comprar casa própria, o outro queria ter uma casa de veraneio. E eles tinham ideias completamente diferentes do que deveria ser aquele caminho profissional. Eu interrompi aquela mentoria. Pedro, eu lembro que eu li no teu livro o seguinte, você disse assim uma vez no teu primeiro livro, na entrevista de emprego, você pergunta para a pessoa como é a relação dela com os pais. Eu nunca esqueci isso. Mas Exatamente isso. continua aí, como terminou E a foi isso, mentoria? exatamente isso. E aí eu falei, olha, vocês não precisam me pagar essa hora, nem esse dia, e eu queria que vocês gastassem essa hora e meia que a gente teria para se conhecerem. Né? Para vocês de fato saberem quem são as pessoas que estão com vocês. Mesmo vocês sendo amigos, as questões mais importantes na formação de um caráter, de valores, precisam ser muito bem estabelecidas. E a gente tem um hábito, a gente não tem o hábito de fazer isso no mundo dos negócios. Como seria bom que a gente soubesse a origem, de onde as pessoas vêm, os valores, e que a gente pudesse se completar dessa forma. Então, dentro do ambiente de família, isso precisa ser reforçado ainda mais. O que eu quero ali? Né? Eu tenho uma história muito positiva com laços de sangue, né, na Rádio Visa, na minha empresa, com meu sobrinho Matheus. Né? Foi a gente... a Pedro, gente só fazer um adendo aqui no que você estava falando. Você falou aí antes que na crise as pessoas estão aproveitando para criar novos negócios, tentar se reinventar. Assim, pessoal, a maioria, praticamente todas as empresas começa como familiares. Depois, como elas vão evoluir, continuar, é outra história. Por quê? Quando você cria uma empresa, né, Pedro, você busca alguém da tua confiança para ser teu sócio. Você geralmente quer um sócio. E sócio é confiança. E tem alguém que você confie mais do que alguém que não seja da sua família? Não. Você vai buscar alguém que seja da sua família. Você vai buscar seu irmão, seu tio, seu pai, enfim, a sua mãe. Então, as empresas praticamente todas começam como familiares. Só que, assim, a confiança, ela é muito importante para iniciar um relacionamento profissional. Ela é importante também para manter essa relação, mas ela não é o suficiente. Você precisa de competências, você precisa de habilidades, você precisa se complementar. O que o Pedro Salomão está falando, a gente pode resumir em uma palavra, Pedro. Alinhamento de expectativas. Vem cá, o que você espera de mim? O que eu espero de você? A gente está sintonizado? O que eu quero é isso. O que você quer? Quais são as diferenças entre o que eu quero, aonde eu quero que a gente chegue e aonde você quer que a gente chegue? Como é que a gente pode diminuir essas lacunas entre o que a gente está agora e o que a gente pode vir a ser? E, Pedro, eu costumo dizer que o pulo do gato das empresas familiares está em 3 Cs. 3 Cs. Cultura, comportamento e comunicação. Você está falando muito do terceiro C, que é comunicação. Então, assim, você tem diálogo, porque empresas familiares eu percebo muito assim, o meu pai já me conhece, ele sabe do que eu preciso, eu não tenho com que conversar com a minha mãe. O pai também pensa, meus filhos, eu dou a ordem em casa, então a gente já se conhece, a gente não precisa, a gente já fica subentendindo aqui o que cada um precisa. Acontece várias dessas coisas e às vezes quando a comunicação acontece, por exemplo, ali na hora do almoço, Pedro dentro de casa, a mãe já dá uma ordem, Lucivaldo, um grande abraço, já dá uma ordem para o filho quando chegar na empresa já saber o que ele tem que fazer. Será que aquele momento ali de convívio pessoal é um momento apropriado para você passar uma mensagem para o seu filho ou para sua filha, ou você poderia esperar de repente um momento mais apropriado? Então, assim, a gente inconscientemente, claro que a gente não faz isso de propósito, né, Pedro? Inconscientemente a gente subestima
e não dá devida importância para a comunicação, para o diálogo. Numa empresa familiar, quando você não tem a cultura, aí você pega um outro C. Quando você não desenvolveu essa cultura, esse hábito, esse costume de não ter diálogo, realmente a convivência com seus familiares fica muito difícil. Porque você tem dois mundos totalmente diferentes, Pedro. Você tem a família, que ela é permeada pelo amor, pelo companheirismo, pela confiança. Pelo lado pessoal, você tem um lado empresarial, que ele é permeado o quê? Pela competição, pelo profissionalismo, pelo dinheiro, pelo poder. Você junta dois mundos totalmente diferentes em um. Se você não tiver muito bem alinhado a isso, você não tiver as expectativas muito bem alinhadas, você vai não estar apenas criando uma empresa familiar, você vai estar criando um barril de pólvora prestes a explodir. Porque, Pedro, maioria dos problemas que acontecem em empresa familiar, na verdade, tem origem lá na família, lá atrás. É por isso que você pergunta nas entrevistas de emprego como é a sua relação com seus pais. Porque o colaborador pode trazer um problema hoje que, na verdade, vem lá de trás. Uma mágoa, um rancor, alguma coisa mal resolvida. E isso atrapalha na felicidade, que você é um grande especialista nisso. Então, assim, cuide desses três Cs, que a gente vai falar mais na live de hoje: cultura, comunicação e comportamento. E além do Douglas aí, de um outro colega aí que está nos assistindo, quem tiver mais perguntas e comentários, fiquem à vontade para mandar. Clique no coraçãozinho aqui no canto direito, que algumas pessoas já estão assistindo, que algumas pessoas já estão clicando. Eu e o Pedro não conseguimos visualizar esse coraçãozinho, mas vocês conseguem. Cliquem aí para impulsionar a live no Instagram. Clique também no aviãozinho que tem bem aqui no meio da sua tela. Compartilhe a live com 5 amigos só com 5, para trazer as pessoas para cá, porque tem poucas pessoas aí na internet falando sobre empresas familiares e vamos impactar as famílias empresárias. E você é um especialista nisso, né? Douglas, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Coutinho, a ideia do personograma, né, cara, que tá no livro meu. Eu falo muito sobre isso também, sobre essa ideia de que as empresas montam organogramas quando deveríamos montar personogramas, né? Não colocar as pessoas numa função pré-estabelecidas, mas colocar a pessoa no que ela sabe fazer de bom, né? Qual o problema que existe nisso. Mas você falou dos 6, eu queria incluir um C, né, que me veio à mente imediatamente quando a gente pensa em empresa familiar, que é a conveniência. Porque muitas vezes também, por conveniência, a gente resolve trabalhar na empresa da família, ou por conveniência, né, os líderes, pais, avós escolhem seus filhos porque acham que eles vão seguir aquele caminho que é o que eles traçaram para eles. Mas essa ideia de conveniência também precisa estar muito forte, né, pautada no que você falou de cultura e de comunicação. Tem um ingrediente novo, um tempero novo nessa história, que eu já pincelei aqui no começo, mas que eu acho importante, de alguma forma, trazer para cá, que é o seguinte, cara, antigamente os pais criavam seus filhos com poucas variações. A cartela de opções de escolha era muito reduzida, então alguém que tinha pais advogados, naturalmente seguiria direito, pais médicos seguiria medicina, e hoje a gente está vendo o romper de barreiras e com outras questões mais importantes serem tratadas, como, por exemplo, as questões de igualdade, as questões de os preconceitos que ainda existem. Os nossos jovens estão tirando isso, e muitas vezes, talvez essa seja a principal rota de colisão na ideia da cultura, que é um dos 6 que você falou. A gente tem tido, o Carlos, eu vejo muito isso, assim, você é um especialista, escreveu um livro sobre isso, né, sobre sucessão, sobre empresas familiares, a sua história é isso, né, que você já teve a oportunidade de me contar. Eu acho que o que a gente precisa fazer de fato no mundo corporativo é entender que, primeiro, a ideia de família, ela vai naturalmente, ou já está naturalmente, se estendendo para dentro das organizações. Ninguém mais consegue enfrentar um ambiente de trabalho sem que nele haja possibilidade para você encontrar a felicidade, que é um dos meus temas, é porque você me chamou aqui. A ideia da felicidade como estratégia, que é para onde eu levo a discussão de felicidade, não como caminho, não como meio, não como fórmula, não acredito que a gente consiga chegar nesse lugar, mas como uma estratégia porque hoje é o único bem exigido, né, pela geração e por nós, é o direito de sermos felizes. As opções que a gente faz hoje
Eu só estou casado com a minha esposa e ela só está casada comigo porque ela quer. Né? Então hoje ela saiu para encontrar duas amigas e isso é completamente natural. Eu estou com as crianças aqui fazendo uma live com você, né? E combinei de colocá-los para dormir aqui daqui a pouquinho. Né? Essas relações que vão se modificando, elas precisam existir porque as pessoas querem. O mundo corporativo não foge disso, é importantíssimo as pessoas saberem disso. As pessoas vão estar ali cada vez mais porque enxergam ali, naquele local, uma possibilidade de se encontrarem por propósito, de serem felizes no que querem para suas vidas, de alinharem valores, ou até de viverem um ambiente saudável de diferença, né, de possibilidade de encontrar um novo diferente. Então, imaginar que as estruturas organizacionais são ainda papéis assinados e timbrados, registrados numa junta comercial, com um CNPJ só, é o maior erro que um empresário, que um líder, que alguém que está gerenciando organizações, corporações pode cometer. Então, é muito importante a gente ter em mente que esses são ambientes, e vão ser cada vez mais, ambientes familiares. Há 30 anos atrás, o seu pai, o meu pai, ele era aquele, né, o meu pai era o cara, o dono da Transnave, a empresa dele, né? Depois veio a falência. O cara que trabalhava no banco, ele era o João Carlos do Banco Bradesco. E por que que? Porque ali era o local de encontro, era o único local de encontro que aquelas pessoas tinham. E eu ainda sou de uma geração que eu não tinha como encontrar os meus amigos do colégio primário depois que eles deixavam de ser meus amigos do colégio. Depois que as mídias sociais chegaram, a gente estabeleceu novos pontos de encontro. A empresa hoje não só pode não ser mais um ponto de encontro, porque muita gente nem encontra esse lugar na empresa, como ela precisa competir para estar dentro de um desses possíveis pontos de encontro de todos nós que fazemos parte do mundo corporativo. Então, se você luta ou você briga hoje no mundo corporativo para se fazer relevante, quantas pessoas hoje não colocam o lugar onde trabalham nos seus perfis? Ou porque não tem orgulho, ou porque aquilo não é a parte mais importante da sua vida. Então, a gente precisa levar essa ideia de empresa familiar, mesmo para empresas que não têm necessariamente laços de sangue estabelecidos ali. A ideia de família, de alguém que eu quero bem, de alguém que eu cuido, e que transcenda a ideia daquelas 8, 7, 6 horas de trabalho, e que eu me preocupo com a filha, com a formação das pessoas, como é que vai ser, talvez deva ser o que de principal a gente precisa trazer para dentro dos ambientes corporativos, sejam eles de família ou não. Com certeza, isso aí, levar esse amor, esse carinho, essa união, essa harmonia que há numa empresa familiar para empresas não familiares. Perfeito. Matheus, obrigado aí, concordo com você. Trufaria, obrigado pelo carinho também. Mensagens muito legais. A Trufaria aí está criando, Líder, um beijo, meu irmão. tá clicando aí no coraçãozinho várias vezes. Outras pessoas aí também para clicar. A empresa familiar, ela tem um diferencial sobre as empresas não familiares, que as empresas não familiares poderiam copiar esse diferencial. Qual é o diferencial? Na empresa familiar, não existe esse negócio de vestir a camisa. Quando eu trabalhava na empresa da minha família, eu era o primeiro, um dos primeiros a chegar, eu era o último, um dos últimos a sair. Eu ia sábado trabalhar, comigo não tinha dessa. Era uma dedicação, era um amor absurdo. Que, assim, na empresa familiar, a gente se dedica não apenas à nossa empresa, a gente se dedica também à nossa família. Tem relações aí muito profundas envolvidas na empresa familiar. Então, assim, dizer que veste a camisa é pouco numa empresa familiar. Você tem a tatuada a marca da empresa no seu coração. Isso daí transforma a empresa familiar numa empresa poderosíssima, porque há muito amor envolvido. Numa empresa não familiar, é claro que você vai ter comprometimento, é claro que você vai se doar ao máximo, mas mesmo assim não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Inclusive, eu lembro uma vez que um colaborador da empresa me disse assim: vem cá, Antônio Carlos, será que tu agiria dessa maneira se tu estivesse trabalhando numa empresa para um outro patrão? Ele me fez essa pergunta, Pedro, numa época que eu fiquei assim refletindo. Eu falei, eu acho que não. Tudo que eu faço na minha vida, eu me dedico. Eu tenho que colocar meu coração e meu amor. Mas quando envolve meu pai, as minhas irmãs, as nossas tradições, a nossa história, é diferente. É diferente. O coração pulsa de uma forma diferente.
Então, assim, as empresas familiares, elas têm esse diferencial sobre as empresas não familiares, que elas, se elas conseguirem canalizar isso, elas vão ter resultados muito melhores que as empresas não familiares. Inclusive, Pedro, tem pesquisas científicas que já comprovam que a longo prazo as empresas familiares são mais rentáveis do que as empresas não familiares. Olha só que interessante. Existe isso. Porque tem muita gente que cria o estereótipo dizendo assim, empresa familiar é só problema. Até porque a gente escuta aí na mídia, a mídia noticia verdadeiras guerras familiares sendo travadas, e a gente fica muito com esses exemplos na cabeça. Mas também tem empresas familiares que dão muito certo. É claro que são a minoria. Essas empresas familiares, elas se destacam tanto em relação às empresas não familiares, que é o que me faz ser apaixonado e ter esperança nas empresas familiares. Porque se tem algumas, mesmo que poucas, mas conseguem, imagina as demais. Ah, Antônio Carlos, é muito fácil falar de uma Gerdau, de uma Magazine Luiza, essas empresas grandes de capital aberto. Mas um dia, Pedro, elas começaram como empresas pequenininhas. Um dia elas começaram dando um passo de cada vez, hoje elas são gigantes. E a sua empresa familiar também pode chegar nesse nível. Agora, é claro, desde que você tenha diálogo, você compra por esses 3 Cs e faça várias coisas aqui que a gente está conversando nessa live, traga esses princípios de felicidade do Pedro Salomão para a sua empresa, entre vários outros requisitos muito importantes. Você sabe que quando a gente fala do mundo, tem uma máxima, né, das empresas familiares, que eu acho que isso é uma coisa que bate muito na cabeça, né, na cabeça de quem está pensando organizações corporativas, quem está no mundo dos negócios, que quando você cria uma empresa com muito amor, né, é natural que você queira estender esse amor para as pessoas que você mais ama. Né? É natural que o seu desejo seja de que seus filhos assumam isso. Né? Só que é muito importante também, além da gente alinhar essas expectativas, entender quais são os skills, né? Para onde que essas pessoas foram, né? Como é que essas crianças, que eram crianças, foram preparadas. Então, tem muitas nuances nessa história. Volto a bater muito na ideia, Antônio Carlos, que eu não consigo imaginar um futuro do mundo dos negócios sem que as relações que se deem dentro das organizações não sejam relações muito próximas da que deveríamos ter dentro das nossas famílias. E eu acho que se a gente chega nesse lugar, a gente já pode incluir qualquer tipo de empresa, né, que esteja preocupado com as relações pessoais, numa definição de empresa familiar. Então, por exemplo, a Rádio Biza, a minha empresa, ela nasce no sonho de convivência minha com o meu melhor amigo. Né? O Rafael, a gente tem 20 anos de sociedade, a gente continua sendo melhor amigo, a gente tem uma capacidade, todas as vezes, eu falo que esse é o melhor termômetro que tem, todas as vezes que eu estou com o Rafael, ele me faz rir há 20 anos, né? E a gente consegue manter o mesmo amor, a gente fica com saudade quando a gente não se vê. E a gente criou uma máxima lá atrás, que muita gente compartilha, está no primeiro livro, quando a gente foi pensar nos valores, e muita gente fica refém dessa tríade do mundo corporativo, né? Giane, meu amor, um beijo, querida amiga Giane, família Procopio, que eu adoro. As pessoas ficam presas naquela tríade, né, de missão, visão e valores. Né? Eu já acredito há um tempo, e aí escrevi no meu último livro, que as empresas deveriam substituir essa ideia. Visão deveria ser olhar. Porque a visão é uma coisa muito restrita, muito direcional. Um olhar é quando você olha para tudo. Né? A missão deveria ser substituída pelo propósito, pela causa, né? Mais do que uma missão. E os valores deveriam ser substituídos por sentimentos. O que a gente precisa colocar nas empresas não são valores para pintar nas paredes. É a gente ensinar as pessoas dentro das organizações a lidarem com sentimentos. Com indivíduos que são cada vez mais diferentes nas suas maneiras de ser e de agir. Isso talvez seja a coisa mais óbvia e mais difícil do mundo corporativo entender. Há 20 anos atrás, quando a gente foi montar essa tríade, a gente se preocupou em colocar nos nossos valores somente 3. A Rádio Biza até hoje só tem 3 valores. O primeiro é ser feliz. O segundo, claro, é fazer o outro feliz. Né? E você precisa ser feliz primeiro. A ideia da máscara do avião, você primeiro bota em você para depois colocar no outro. E o terceiro... E lembre dos outros 2. Exatamente. Nenhum deles tem valor se esses 2 não forem atingidos. Até hoje,
a gente só tem esses três valores nas nossas empresas. Por quê? Porque no fundo, o que a gente está gerenciando é a possibilidade de cada um ser feliz, de verdade. E isso tem a ver com tantas coisas, são tantas variáveis, que no mundo corporativo você pode preencher algumas delas. Né? Principalmente, por exemplo, a escuta. A gente tem uma dificuldade, a gente tem uma facilidade enorme na oratória e uma dificuldade gigantesca na escutatória. Aonde que a gente passa mais tempo da nossa vida na empresa? E quantas vezes a gente não sente a liberdade de parar aquelas nossas horas de trabalho, 8, 9 horas de trabalho, para conversar sobre nossos problemas pessoais com alguém que está do nosso lado, com o nosso chefe, né? Seja lá o nome, a nomenclatura que essa pessoa que esteja liderando tem. Então, é importante a gente preencher essas lacunas, a da segurança. Quanta gente tem um ambiente em casa pior do que o que tem em casa? Qual foi uma das grandes dificuldades dessa pandemia? Foi a gente achar que o home office era a política ideal para todo mundo e muita gente não tem na sua casa a sua principal zona de conforto. Muita gente tem mais conforto, mais estrutura, mais segurança dentro do seu ambiente de trabalho. Então, são várias nuances que o mundo corporativo pode entregar, ou deve entregar, para dar esse alicerce que uma família dá. Né? A segurança, o afeto, o carinho. Então, eu levo sempre essa... E por isso que eu me encantei quando você me convidou para esse tema, eu fiquei pensando muito nisso. Será que dá? Eu, por exemplo, né, dentro de tudo que eu faço, das consultorias que eu dou, né, eu não consigo imaginar uma empresa que dê certo que não tem um clima parecido, próximo ao de uma família harmônica, porque tem famílias também que não são harmônicas. Mas se você não tiver o mesmo tesão, eu sempre penso isso, e eu acho que isso não se leva só para as paredes da organização. Né? Porque quando a gente pensa também em empresas familiares, muita gente pode pensar na estrutura corporativa no prédio, né, no escritório, mas eu falo muito das relações. Você falou sobre isso de forma brilhante, muito inteligente, dizendo, se você na tua família não tem, se na tua empresa você não tem uma relação familiar, você pode ter um fornecedor que tenha, um cliente que tenha, e talvez seja interessante você entender isso. E quando a gente vai para esse lugar de levar uma relação de família, por exemplo, quando eu subo num palco para fazer uma palestra, né, o prazer que eu tenho que ter ali, ou de fazer uma live com você aqui, ele tem que ser tão grande quanto o prazer que eu tenho de chegar na minha casa, ficar com os meus filhos, e curtir o meu lar, né? E ler um bom livro, tomar um café, jantar com a minha família, tomar um café também com as minhas crianças. Nós temos que colocar amor em tudo que a gente faz, né, Pedro? Colocar amor em tudo que faz. É uma frase que eu falo, né? A felicidade não está em fazermos só coisas que a gente gosta. Aí está o egoísmo. A felicidade se encontra justamente, ou começa a ser encontrada quando a gente joga amor nas oportunidades que a vida deu pra gente, sejam elas quais forem. É isso aí. E Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando aí sobre as pessoas se tratarem como uma família, se tratarem com mais amor dentro da empresa, se abrirem mais, ter relações mais humanas e menos artificiais. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é a pergunta de $1 milhão, vamos dizer assim, ou muito mais do que isso. Uma pessoa que tem dificuldade para viver com esses princípios de felicidade, tá? O que ela tem que fazer para sentir esses princípios da felicidade e viver a felicidade em abundância? Principalmente dentro de uma empresa familiar onde há o caos, onde a família não consegue se entender, há muita mistura de assuntos pessoais e profissionais, a briga na família, a briga na empresa. Eu conheço famílias que levam isso para as redes sociais e um desconta no outro nas redes sociais para todo mundo ler. Eu conheço famílias empresárias assim. Para essas pessoas, o que elas podem fazer para viver em felicidade? Essa pergunta pode ter várias respostas e ela realmente é uma pergunta de $1 milhão, se ela pudesse ser respondida de forma exata. Né? Quer dizer, eu não sei se ela seria a pergunta de $1 milhão, porque talvez o problema da busca da felicidade esteja justamente em procurarmos o primeiro $1 milhão. Né? Talvez justamente aí esteja o problema. A gente não consegue pensar na ideia de uma felicidade que venha desassociada do material, ou pelo menos o mundo corporativo não leva a gente para esse lugar. No mundo corporativo, a meritocracia, a performance, né? O quanto somos performáticos, ainda conta de forma muito contundente no nosso currículo.
né? O quanto a gente precisa bater metas, o quanto a gente precisa entregar. E é difícil alguém que seja realmente avaliado pela sua capacidade de entregar amor, né, de entregar prosperidade nas relações dentro do mundo corporativo, né, estou dizendo. Então, a gente ainda caminha distante dessa ideia. Mas indo de encontro com essa ideia do milhão, a gente precisa entender algumas coisas sobre a felicidade e sobre como ela foi passada para a gente, né? Primeiro que o modelo de felicidade para a gente, para a minha geração, eu tenho 41, ela ainda foi aquela ideia que os nossos avós passavam para a gente. Estou com minha prima aqui, a Pati Gani, da minha família libanesa, e os nossos avós libaneses. Temos uma família extremamente apaixonada, um ama o outro com muita intensidade. Então não importa quanto tempo que eu não vejo a Pati, eu amo ter ela aqui, eu faria qualquer coisa para minha prima, e quando um de nós tem um problema, o problema é de todo mundo, é assim que vive uma família libanesa. Mas o que foi passado para a gente, né, pelos nossos avós, não foi de que a felicidade era palpável, acessível. De várias características que o nosso bisavô Pedro teve, né, nenhuma delas é de que ele era alegre, divertido, feliz. Né? Pelo contrário, dizendo que ele era sério, né, que ele era empreendedor, né, que ele se preocupava com as pessoas. Mas ninguém dizia, olha, ele era extremamente alegre e feliz. Por quê? Porque a felicidade não era possível, ela não era tangível. A felicidade foi passada para a gente como item material e futuro. O primeiro passo da felicidade era a aposentadoria, que vinha depois de 40 anos dedicados, provavelmente, a uma mesma empresa, e pouco se importava se existia propósito. A ideia é que você tinha que conquistar esse primeiro passo. Depois, a casa própria, o carro na garagem, e a expectativa de vida dos nossos bisavós não chegava aos 70 anos. E aí, a felicidade era impossível para eles, era deixada para a próxima geração. Quantas vezes a gente escutou, eu trabalhei a vida inteira para que você pudesse estudar, para que você pudesse ser feliz. Esse ideal de felicidade se perpetuou durante muito tempo, né? E no mundo de hoje ele já não faz mais sentido. A felicidade deixa de ser material e futuro e passa a ser experimental e presente. A felicidade, segundo os nossos jovens, que mudaram o planeta de forma positiva e muito positiva, e por isso que eu me debruço com tanto prazer nas gerações Y e Z, começaram a ensinar para a gente que a felicidade nunca deveria ter sido material e futura. A felicidade deveria estar aqui e agora. O mundo que a gente vive hoje faz com que a maior empresa de imóveis do mundo, Airbnb, não tenha sequer uma sala comercial na sua propriedade. A maior empresa de transportes urbanos do mundo, Uber, não tem sequer uma bicicleta na sua propriedade. A maior empresa de alimentações do planeta não tem uma carrocinha de cachorro-quente para vender. Né? Então, a gente está vivendo num mundo onde as pessoas lutam não mais pela hierarquia, pela indumentária, onde as pessoas não querem mais estar preocupadas com o crachá, pelo contrário, muitas pessoas negam uma promoção, porque quando olham para o líder que está naquele lugar, falam, não quero ter a vida que esse cara tem, me deixa aqui como especialista, me deixa aqui fazer o meu trabalho. Quantas pessoas me dizem no inbox, ou por aqui, dizem o seguinte, olha, que bom que eu trabalho agora menos horas, eu não quero voltar a ter uma jornada maior, porque eu estou conseguindo levar meu filho na escola, estou conseguindo almoçar, e o que eu perdi de dinheiro, eu ganho de qualidade de vida. Ou seja, a gente está vivendo num mundo onde a gente está começando a entender de forma orgânica que a felicidade está no momento presente. A primeira construção que a gente precisa fazer está ligada justamente a isso. O que faz uma pessoa feliz hoje? Primeiro, ela tem os seus direitos respeitados. Ela quer ter orientação, ela não quer mais ter um carro na garagem, mas ela quer ter a sua orientação sexual, ela quer fazer o que ela bem entender da sua vida, ela quer profetizar a fé que ela acredita ou não profetizar fé nenhuma. E pouco importa se os pais ou a mãe ou o pai entende o que ela escolheu como profissão, porque talvez os pais não saibam o que ela sabe. 30% das profissões que vão estar em alta daqui a 10 anos não existem hoje. Ou seja, o que a gente precisa entender como critério da felicidade? Primeiro, seremos cada vez mais individualizados no sentido de querermos a nossa própria história. Isso precisa ser respeitado, principalmente no corporativo. E existe uma beleza gigantesca nisso. Eu não posso querer organizar o futuro do meu filho Bento ou da minha filha Maria. Você também não pode fazer o mesmo. Porque cada vez mais isso vai ser construído no dia a dia. A gente nunca esperou. A gente que já dizia que o mundo vinha numa grande transformação para vivo, né? E eu falei que o ano de 2020 era consolidado, antes da pandemia, como uma era de transformações. Depois de 2020,
Me veio a ideia de ter uma transformação de era. Porque as mudanças foram tão abruptas, as mudanças foram tão gigantescas, Cris, que não dá mais para dizer que a gente continua na mesma era. E o que a gente está fazendo com essa possibilidade de mudança? Isso. Grande parte É das uma mudanças mudança de era, ainda não tem uma era de mudança. uma mudança de era. E muita gente tem. Maria querida, um beijo. Sexta-feira estaremos numa live juntos. Né? Então, as pessoas têm jogado, desperdiçado fora essa possibilidade de aprender. E o segundo ponto, né, me alonguei aqui demais na história da felicidade, porque é um tema que eu gosto. O segundo ponto, eu acho que é substancialmente a gente ficar livre do principal entrave para qualquer evolução pessoal, para qualquer possibilidade de sermos. O que causa na gente dor, o que desumaniza, não é a Covid-19, não é o dinheiro, não é o mundo corporativo. É a nossa pressa. A pressa patológica que constantemente, consecutivamente, vai afastando a gente das pessoas. A gente vive com a ideia de que a gente precisa ter pressa. Pressa para viver nesse mundo. Só que a pressa é a capacidade absurda de fazer o tempo faltar. Quando o tempo falta, a gente se encontra no atraso. Atrasados e apressados são aqueles que não têm tempo nem para sorrir, que ocupam o mundo do seu atraso. E por isso não aceitam nem a possibilidade de enxergar a felicidade próxima. São aqueles que escolhem atalho, porque não querem ir para o caminho que eles treinaram. Eles querem sempre procurar o caminho fácil para organizar um relógio que não está alinhado com o relógio do planeta. E muita gente acha que a cura da pressa é a calmaria, é a meditação, é o mindfulness, é postar coisas bonitas na internet. Também não acho que seja isso, porque o que muda o mundo não são os pensamentos positivos. São as atitudes positivas e existe uma diferença gigantesca entre uma possível inércia de um pensamento positivo e a transformação avassaladora de uma atitude positiva. O que a gente precisa substituir a pressa e colocar na nossa vida é a velocidade. A velocidade é a arte de fazer o tempo sobrar. E velozes, ao contrário dos apressados e atrasados, são aqueles que, inclusive, têm tempo para sorrir. O homem mais rápido do mundo, o Usain Bolt, termina suas provas rindo e a gente tem a certeza de que ele está fazendo a coisa mais fácil da vida dele. Mal pensamos que ele treina muito. Mas ele tem felicidade, ele tem alegria, porque ele entendeu que a velocidade conecta caminhos. Se a gente não tiver velocidade cognitiva, Matheus, querido, lembrou do campeonato do avião. Velocidade cognitiva para a gente rapidamente mudar o nosso mindset no mundo novo, a gente vai virar dinossauro. Se a gente não tiver velocidade emocional para lidar com sentimentos novos, como, por exemplo, o medo ou não de uma vacina ou de um vírus que pode estar aí fora, a gente não consegue se adaptar. A velocidade é necessária, a pressa é nociva. Isso aí. E Pedro, nas empresas familiares, Tiago, um grande abraço aí. A gente teve a oportunidade de se conhecer aí em Valência, onde eu fui várias vezes aí ministrar aula, proferir palestra, bem legal. Uma cidade que é uma delícia o ambiente. Muito bom o clima de lá, as pessoas são muito acolhedoras também. Pedro, o que a gente percebe muito nas empresas familiares é que os filhos, assim, é claro que a gente não pode generalizar, cada caso é um caso, mas aparece muito para mim herdeiros de empresas familiares que me procuram para fazer mentoria, reclamando que os pais não dão espaço para eles colocar em prática suas ideias. Já tiveram herdeiros que me falaram assim: Antônio Carlos, eu fiz a faculdade XYZ, eu fui para fora do Brasil, eu fiz o intercâmbio, eu fiz o Empretec, eu fiz o curso X, fez um monte de curso, fez estágio na empresa tal, tudo para se preparar para assumir a empresa da família. Tudo para se preparar para entrar, começar a trabalhar com todo o gás e energia. Mas faltou combinar com a geração que já estava na empresa. A resistência a mudanças é muito grande, a síndrome da Gabriela existe. Eu fui assim, eu sou assim e vou continuar sendo assim. A resistência à mudança é muito grande, mistura de assuntos pessoais e profissionais é muito grande. Isso são queixas que eu recebo constantemente de herdeiros de empresas familiares. Herdeiros não necessariamente são sucessores, são duas coisas diferentes. Então, são filhos, sobrinhos, netos que me trazem esses comentários. Por outro lado, os pais falam: Antônio Carlos, o meu filho, a minha filha acham que eu desaprendi de uma hora para outra. Acham que a gente desaprendeu, acham que a gente ficou ultrapassado.
E eles querem mudar a empresa de uma hora para outra, assim, rapidamente. A tal da pressa que o Pedro estava falando. E não é bem assim. Eu construí essa empresa com maior amor e carinho. Eu construí essa empresa com muito trabalho duro. Eu construí essa empresa numa época que não existia internet, que eu não tinha as facilidades, as ferramentas não tinham o alcance que tem hoje, né? Com internet, com a globalização e tudo mais. As coisas eram mais rudimentares naquela época. E os fundadores, o que eles mais esperam é gratidão e reconhecimento dos filhos. É reconhecimento, valorização e gratidão. Eles sentem falta disso. Tem alguns herdeiros que chegam e me falam assim, mas Antônio Carlos, eu sou grato ao meu pai. Eu amo, eu tenho a compaixão com ele muito intensa. Só que eu pergunto assim, Pedro, mas você já falou isso para eles? Isso pode até ser um sentimento seu, mas primeiro, é um sentimento muito forte, porque se fosse muito forte, você seria levado a falar isso para ele. E fala. Fala para o teu pai todos os dias, para tua mãe, que tu ama ele, dá um beijo nele, agradece ele por estar te dando uma oportunidade profissional. Às vezes a gente reclama demais dos nossos pais, das nossas mães. Teve uma vez, Pedro, que eu estava participando de uma live, uma jornalista estava me entrevistando. Essa live era perguntas e respostas. E fizeram uma pergunta, ela leu uma pergunta para mim que foi a seguinte: Antônio Carlos, eu trabalho com meu pai, só que o meu pai só gosta de fazer o feijão com arroz. Só gosta de fazer o feijão com arroz. A empresa ainda está vivendo no passado, ela não está atualizada tecnologicamente, os concorrentes estão crescendo e tudo mais. O que eu faço? Eu estou desesperado. Eu respondi para ele, Pedro, que ele tem que assumir a responsabilidade dele, né? A tal da autorresponsabilidade que a gente escuta falar cada vez mais hoje em dia. Faz a sua parte, entrega resultados mesmo fazendo feijão com arroz. Porque se você entregar resultados e reconhecer o trabalho do teu pai, já que é ele que é o fundador da empresa familiar, aí você vai ser visto como realmente um profissional competente. E um profissional de boa índole. Você está reconhecendo, você está sendo grato. Ao invés de bater de frente com seu pai, agradeça a ele, reconheça e entregue resultados mesmo fazendo o básico. Que aí os seus pais vão ver que realmente você é bom. A estrutura que eu tenho, o meu filho consegue se virar e consegue ser feliz e entregar resultados. Então, assim, não vamos olhar para os problemas das nossas empresas familiares. Vamos olhar para as virtudes. Você já tem um emprego, você já está ganhando oportunidades dentro da sua empresa familiar. Faça o melhor que você puder em relação a isso. Foi como o Pedro falou, a gente não pode fazer somente o que a gente gosta. A gente tem que colocar todo o amor em todas as oportunidades que a vida nos proporciona. Não é isso, Pedro? É muito isso. Você falou dessa... Aqui, minha querida, um beijo. Que bom saber que... Muito obrigado pelo seu carinho. Maria, minha amiga querida também, muito obrigada. É muito bom escutar isso. Cara, tem uma coisa que eu acho que todo jovem precisa saber, que é uma coisa que eu falo muito para os jovens e tento falar com leveza. Júlio é um grande líder, que eu gosto muito, né? Muito mesmo, um grande líder esse cara, é um grande exemplo. Um grande flamenguista também. Você sabe que no mundo... Eu falo muito para os jovens que a gente tende, Antônio Carlos, a repetir os nossos pais, de verdade, né? Por mais que a gente não queira, em algum momento você vai repetir. Muitas vezes, o que não é ensinamento agora, vira ensinamento depois. E eu acho que a gente tem a possibilidade de contar histórias diferentes do que os nossos pais contaram, mas respeitando uma mesma linha editorial. E eu acho que talvez esse seja o ponto de equilíbrio. O que você falou aí, muitas vezes os jovens têm razão de achar que os pais estão desatualizados, e os pais têm razão, na mesma afirmativa, de dizer que seus filhos já querem imediatamente desconstruir uma história que deu certo até agora, ou pelo menos construiu. Mas eu acho que a gente pode contar histórias parecidas. E você sabe, tem um cara que eu gosto de ler o que ele fala, que é o Philip Gulley. Ele tem um livro muito bacana, que é um livro baseado num texto bonito do Eclesiastes, né, que o Karnal até usou para escrever o prefácio do meu terceiro livro, que fala que para tudo tem um tempo, né? Tem um tempo para a morte, tem um tempo para a vida, um tempo para a colheita, um tempo, enfim. É uma parte bonita do Eclesiastes. E esse cara fala de um negócio interessante, o Philip Gulley, esse autor,
Ele conta uma história que eu acho que pode ser uma bela forma da gente consolidar essa ideia de empresa familiar. Ele conta que quando o filho dele nasceu, ele, é, quando todo aniversário dele, ele já era um senhor de idade, o pai dele ligava e contava para ele a mesma história. E já perdendo a sanidade, dizia: meu filho, eu estou te dizendo, antes de dar parabéns, falar qualquer coisa, o pai ligava e falava: meu filho, você sabe, eu já te contei a história do meu nascimento, do seu nascimento, e ele sempre falava: não, pai, né, me conta. E o pai contava: meu filho, era uma manhã muito gelada, nevava demais. Uma neve em que éramos aconselhados a não sairmos de casa. Sua mãe começou a entrar num trabalho de parto. Naquele momento, eu abro a porta de casa e vejo que tem neve, quase 1 metro de neve, o carro está debaixo da neve. Eu começo a tirar desesperadamente a neve, pego sua mãe no colo, coloco dentro do carro e começo a andar, não consigo enxergar um palmo na minha frente, uma manhã fria. O ar-condicionado e a calefação deixam de funcionar, eu preciso abrir a janela e ir limpando o para-brisa com a sua mãe entrando em trabalho de parto. O vento gelado começa a cortar a minha cara, eu fico todo arrebentado. E diante de um sinal vermelho eu passo, a polícia me para, e eu falo para ele: me multe, seu guarda, mas me deixe levar minha esposa para ter um filho, porque o meu filho está nascendo. E o guarda se sensibiliza, liga a sirene e começa a ir na frente, abrindo um caminho para ele. Ele chega na porta da maternidade, escoltado pela polícia, e ela começa a ter o neném ali na maca. E aí ele nasceu, né? E ele conta que o pai terminava a história sempre falando: você é muito especial, minha filha, porque você é a única pessoa que teve escolta policial abrindo caminho para você chegar, de tão especial que você era. E todo ano o pai contava Pô, aquela história. E todo ano o pai contava aquela história para ele, já perdendo a sanidade, né? Ou ele achando que o pai estava perdendo a sanidade. O pai ligava e falava: já te contei a história do seu nascimento? Ele falou: não, papai, me conta, por favor. Todo ano, no aniversário dele, o pai fazia aquilo. Aí ele foi ter o filho dele, e ele disse que no dia que ele foi ter o filho, né, ele falou: poxa, meu Deus, como eu gostaria que meu filho tivesse uma história incrível como essa, como a minha história de nascimento, né? Só que ele estava numa maternidade que ele marcou uma cesariana, e estava tudo pronto, a mulher dele pôde se arrumar, né? O hospital era maravilhoso, o plano de saúde cobria tudo, ele estava sentado calmamente esperando. E enquanto a esposa estava fazendo a triagem no trabalho de parto, ele leu uma história de um cara que tinha caído com um avião no meio de uma floresta, tinha ficado 3 dias ali, preso nas ferragens, e conseguiu escrever com pedras socorro, help em inglês. E aí passou um outro avião, um helicóptero, um avião que chamou um helicóptero, e conseguiram resgatar aquele cara. E ele disse que diante daquela história, quando a mulher dele chamou ele, né, para ter o parto, né, ele nasceu o filho, ele ficou com aquela história na cabeça. E quando o filho tinha 4 anos, o filho perguntou para ele, falou: papai, como é que foi o dia que eu saí da barriga da mamãe? E ele não pensou 2 vezes, ele falou: vou contar uma história incrível para o meu filho, né? E ele falou: olha, meu filho, você não tem ideia. Eu estava saindo de casa, né, com você. Monique, um beijo, meu amor, minha amiga. Eu estava saindo de casa com você, era uma chuva muito forte, a pista escorregadia, passa um caminhão, derrama óleo, aquele óleo faz com que o carro derrape, eu caio num precipício com a sua mãe, o carro despenca por um barranco gigantesco e a gente fica preso nas ferragens, você começa a querer nascer, a sua mãe com muitas dores, eu com o braço, com a perna quebrada, escrevo no solo, socorro. Passa um grupo, um helicóptero, te pega e pega nós três e leva a gente para a maternidade e você nasce. E ele sustentou durante anos essa história para o filho, porque ele queria que o filho soubesse o quanto o filho tinha sido especial, né? E aí, num belo dia, quando ele já tem seus 60 anos, 50 anos, ele vai para um jantar de família, e sentado no jantar de família, com o pai dele, com a mãe dele, com o filho, com a esposa, com todo mundo, o filho fala, você fala para a mãe, né? Você não sabe, mamãe, como eu gosto de escutar desde pequeno a história do meu nascimento. E aí o pai fala para o filho, fala para o pai, fala: porque, meu filho, a minha história foi maravilhosa também, né? Toda a história que acontece quando no meio daquela nevasca, o papai, o meu vovô,
né, abre o vidro do carro e aquele frio corta o vidro dele e ele fica. Laurinha, um beijo, meu amor. E ele fica completamente desesperado com aquela história, fura o sinal e a polícia vai lá e leva ele. E o pai está olhando para a cara dele, o avô, né, o pai está olhando para a cara dele, do filho, tudo. E aí a mãe dele fala: mas que história é essa? Ele fala: a história do meu nascimento, mamãe. Ela fala: mas não tinha neve nenhuma. Inclusive estava um dia muito quente. Não teve história da polícia. E o pai simplesmente piscou o olho para ele. Né? Quer dizer, a gente vai contar as mesmas histórias, a gente vai querer transformar aquela empresa num local especial. Né? Agora, a gente pode manter a mesma mensagem nuclear. Né? Se a gente quer que o ambiente seja especial, que a gente conte a nossa história, mas que a gente lembre que aquilo foi construído por quem veio antes. Então, eu acho que a gente tem 1 milhão de possibilidades de criar essas relações e eu acho que elas precisam ser ou restabelecidas ou, de novo, entendidas no mundo onde a gente não consegue mais diferenciar tanto a família genética, biológica, dessa família escolhida. Cada vez mais a gente vai escolher pessoas para estarem do nosso lado. Isso é uma possibilidade que até pouco tempo atrás era mais difícil. Na minha família, a minha avó, o meu avô, e a avó da Patrícia, né, minha querida tia Nair, eles casaram com quem os pais escolhiam. A tia Nair até casou com um primo maravilhoso, outro tio Antônio. A minha avó casou com alguém que ela gostava, que ela amava, mas essencialmente quem escolhia os seus maridos eram os pais. Quem A escolhia as internet suas está profissões, o oscilando. que você ia fazer, onde você ia morar. Hoje a gente tem um portfólio de atividades. Ele tá travado aqui, acho que a gente também está chegando no final. Estamos pela hora aqui. Oi, Oi, querido, Pedro. travou, agora destravou. Você também ficou, você também ficou travado para mim. Vamos lá. Mas é Termine aí seu isso, querido, raciocínio aí, pro. essa é a mensagem que eu acho que pode fechar essa ideia. Né? A gente pode contar as nossas histórias, não esquecendo a nossa essência. Não, com certeza. Dentro das famílias existe uma coisa chamada padrão de comportamento, como você falou bem no início, no iniciozinho. Padrões de comportamento são comportamentos, atitudes, pensamentos e crenças que você repete dos seus pais ao longo de anos. Também você repete que seus avós trouxeram certos comportamentos, certos vícios, enfim. E você traz deles, ou então dos seus bisavós. E esses comportamentos, inconscientemente, eles vão durando aí durante décadas. É tipo aquela situação, Pedro, tu deve ter ouvido falar dessa história de padrão de comportamento. A filha virou para a mãe e perguntou assim: mãe, por que que você corta o presunto nas pontas antes de colocar no forno? Aí ela falou: minha filha, eu não sei. A sua avó faz Per- isso. Pergunte para sua avó. Eu aprendi com ela. Aí a avó, lá foi a avó explicar, né? A neta foi lá perguntar para a avó: por que que você foi fazer isso? Por que que a senhora aprendeu a cortar os presuntos nas pontas antes de colocar no forno? Não sei, pergunte para sua bisavó, aprendi com ela, não sei. Aí foi perguntar para a bisavó finalmente: bisavó, por que que a senhora cortava o presunto nas pontas antes de colocar no forno? Ah, minha netinha linda do meu coração, eu fazia isso porque na época a sua bisavó tinha um forno pequenininho. Então, para o presunto caber dentro do forno, eu cortava o presunto nas pontas. Então, a moral da história, às vezes a gente repete padrões de comportamento sem saber o motivo. E às vezes não precisa mais repetirmos. Esse padrão de comportamento foi útil numa época, foi muito útil, trouxe resultados, fez bem para você, fez bem para sua família, mas hoje, talvez hoje, nesse ano de 2021, com pandemia e tudo, já não faça mais sentido. Então, assim, eu sou apaixonado, Pedro, por falar de gestão de pessoas, de finanças, de contabilidade. Explicar contabilidade, que é uma área complicada para leigos, eu acho isso apaixonante. Eu gosto de falar também de processos, gosto de falar de sucessão, governança, que são áreas. É isso daí, coisas que não fazem mais sentido. É isso aí, Maria.
Eu gosto de falar de sucessão e governança, que são áreas específicas para empresas familiares, são áreas diferentes, mas eu também sou apaixonado pelo autoconhecimento. Eu já procurei o Pedro, já fui lá na Rádio Ibiza, ouvi conselhos dele. Pedro, me dá conselhos, eu sou novo aqui no Rio de Janeiro. Na época eu era novo aqui no Rio de Janeiro, tinha acabado de me mudar. Eu fui assistir a palestra do Pedro, eu li todos os livros do Pedro, tenho que ler agora o mais novo, que eu confesso que eu ainda não comprei, mas eu vou comprar. Então, assim, faça um autoconhecimento, busque ajuda, faça cursos, programas, faça retiros, imersões, isso faz um bem danado, justamente para ver quais são os padrões de comportamento que você pode manter, que tem padrões de comportamento que são ótimos, são excelentes, que são úteis, mas tem outros padrões de comportamento que eles foram muito bons, foram úteis naquela época. Naquela época fez sentido, mas hoje não necessariamente faz sentido. E quando você vai trabalhar numa empresa familiar, quando você vai trabalhar com a sua família, a probabilidade de você repetir padrões é muito maior, porque você está convivendo ali intensamente com seus familiares. Ou a intenção é você romper com esses padrões de comportamento de uma forma não tão suave. E quando você rompe de uma vez por todas com esse padrão de comportamento, isso pode dar origem a conflitos, ou as mágoas e os rancores podem vir à tona. Então, assim, procure seu autoconhecimento, seu desenvolvimento pessoal, que é bom demais, é libertador, é prazeroso, é apaixonante, é bom demais. Seja feliz, não é isso, Pedro? Exatamente isso, meu irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Tanta gente querida que apareceu aqui. Então, um beijo carinhoso para todos vocês. Para convidar aqui dois eventos bacanas. Amanhã, 1h30 da tarde, eu vou estar lá no Clubhouse com a Érica Linhares e com o Rafael Cobra. A gente vai estar falando sobre relacionamentos. E na sexta-feira eu vou estar com a minha amiga Maria, que está aqui, ó. A Maria é uma grande amiga, Maria Albuquerque. A gente vai estar falando, ela fala sobre liderança feminina. A gente vai estar falando na sexta-feira aqui no evento muito legal também. Então, queria deixar meu beijo para todo mundo que está com a gente aqui, minha mãe, minha prima que está aqui assistindo, um monte de gente querida. E um beijão para você, meu irmão. Obrigado pelo carinho, pelo convite. E vamos que vamos. Eu que agradeço você ter aceitado o meu convite. Eu quero deixar um convite aqui para as pessoas. Eu posso oferecer aí um encontro, uma sessão de mentoria totalmente gratuita para as 3 primeiras pessoas que me mandarem uma mensagem no direct. Então vá lá, vai ser um maior prazer falar com você sobre empresa familiar. Pedro, obrigado aí. Primeiramente, Pedro, agradecer as mensagens de carinho aí que as pessoas estão falando. Pedro, eu te admiro muito. Você, para mim, você é um herói. Para mim, você é uma grande referência. Eu falo de você para Deus e o mundo. Nas minhas palestras, nos meus treinamentos, eu tenho 2 ou 3 slides lá que eu falo de frases do seu livro. Como, por exemplo, uma frase lá que você disse que você não libera os seus funcionários às 18 horas porque você é bonzinho. Porque você não acredita que as pessoas consigam ser felizes trabalhando além da conta. Eu coloco essa frase. Então, tem frases suas que eu coloco nos slides, coloco a frase que eu tirei com você na primeira palestra sua que eu assisti, ali no Porto Maravilha. Teve uma palestra maravilhosa ali que eu assisti sua. Então, muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo. Só mais um detalhe. Eu tenho um grupo no WhatsApp totalmente gratuito, onde eu publico lá todos os dias conteúdo sobre empresas familiares. Você é muito bem-vindo ao meu grupo do WhatsApp. Vai lá na minha bio do meu Instagram, que o link tem lá, tá bom? Para você acessar o grupo. Um beijo no coração de todo mundo. Pedro, obrigado Robertinho mesmo, entrou cara. agora, chegou tarde, mas ó, um beijo, querida. Lisandro, um beijo. Valeu, meu irmão, tudo de bom, felicidades, tá? Obrigado pelo seu carinho, é recíproco. Obrigado. Beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal.